Tá gravando, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente de onde você esteja assistindo isso. Para vocês que estão presentes, boa noite, né? Eu me chamo Ricardo, sou professor de gamificação para ensino de ciências e a gente vai trabalhar, né, esse conteúdo. Vou dar uma passadinha também na plataforma para a gente falar um pouquinho do plano de ensino e vamos nessa, pessoal, vamos junto. Enfim, deixa eu compartilhar minha tela. Eu vou compartilhar a tela inteira. Onde eu estiver passando, vocês enxergam. Tá aí. Vou botar a apresentação aqui. Perfeito. Tá aqui a disciplina, né? E a gente vai falar um pouco sobre o objetivo dessa aula especificamente, tá? Primeiro tópico aí é compreender o conceito de gamificação e seus elementos. Vocês vão ver que existe uma diferença ali entre games, né, jogos em si, e gamificação, apesar de um usar os elementos do outro. É importante a gente traçar, né, essa diferença, porque tem gente que acaba pensando que só levar jogos para a sala de aula, ensinar usando jogos, não é a mesma coisa que gamificar uma aula. A gente vai discutir sobre isso um pouquinho mais para frente. Falar das potencialidades, e são várias, a gente pode atribuir várias características muito positivas e muito boas assim, para trazer um ensino com qualidade. Refletir sobre as limitações, desafios e limitações. Apresentar exemplos práticos, então vocês vão ver que um pouquinho mais para frente eu vou até pegar exemplos da minha vida, né? Exemplos do que pode ser feito. E principalmente, pessoal, traçar possibilidades do projeto de TCC, né? Para o TCC de vocês. Vocês sabem, né? Pelo que os professores já têm trazido para vocês, vocês sabem que vocês precisam, ao final do curso, não, não necessariamente publicar, mas vocês precisam escrever um artigo e ao menos submetê-lo, né? Então, gente, imagino que assim, o objetivo deste curso, né, dessa disciplina, gamificação para o ensino de ciências, se a gente conseguir desses, imagino que são 12 alunos que estão frequentando de fato, né? Acho que vocês têm mais esse conhecimento. Eu olhei até agora há pouco, 8 ou 9 alunos tinham acessado a plataforma. Imagino que tenha 12 presencialmente ali cursando junto conosco, né? Então, desses 12 pessoas, uma pessoa, né, um pesquisador, decidir trabalhar com gamificação, e a gente quer trazer essas possibilidades de vocês trabalharem com gamificação para fazer o TCC de vocês, eu imagino que a gente vai ter esse curso, essa disciplina, feito atingindo sua meta, né? Mas caso ninguém queira fazer o TCC com base na gamificação, imagino que se vocês saírem daqui com uma esperança de, poxa, eu quero aplicar isso em minha sala de aula, é interessante, né? Ou eu quero sugerir, né, como coordenador, sugerir para os meus professores, porque é uma proposta interessante, inovadora, que pode trazer uma discussão e os resultados positivos. Eu acho que aí também já teremos tido um bom resultado com essa disciplina. Mas antes de mais nada, vamos dar um pulinho lá no AVA, só para eu falar um pouquinho sobre a disciplina e também. Não é aqui não, calma aí. É isso. Aqui mesmo. Vamos ir para cá. Aqui pro AVA só para a gente dar uma circulada aqui. Bom, existe um tópico que eu já mandei um vídeo para vocês, né, explicando como acessar aí a primeira semana, todas as informações. Eu queria focar nisso aqui, ó, né, a organização da nossa disciplina. Tá? Na primeira semana, então, é essa que nós temos. A gente vai trazer essa introdução à gamificação, a gente vai explorar alguns aspectos em relação a essa temática. Na segunda semana, eu não disponibilizei para a gente poder fazer um recorte mesmo das semanas, tá? Então, nós vamos falar sobre as possibilidades, diversos aplicativos que podem ser utilizados para você gamificar a tua aula. Tá? Existe o Kahoot, existe algumas ferramentas, inclusive no Moodle, para gamificar. Mas vocês vão ver que assim, você pode gamificar em qualquer contexto, tá? Inclusive utilizando equipamentos que nós temos no laboratório, no Espaço Maker.
Tá? Então a gente pode utilizar impressora 3D para gamificar, nós podemos utilizar até mesmo impressoras de corte a laser para gamificar, a gente pode utilizar realidade aumentada, óculos de realidade virtual para gamificar, ou até mesmo papelão, se você tiver papelão, papel, né, desde que a proposta tenha atendido às especificações de uma gamificação, ela vai estar ali dentro, enquadrado dentro desse arcabouço, né, metodológico de aplicação em sala de aula. Tá? E vai além, na verdade, você não precisa nem estar em sala de aula para você gamificar, tá? Mas a gente vai discutir isso um pouquinho mais para frente. Então, na segunda semana, a gente vai trazer as ferramentas que podem ser utilizadas no auxílio de uma gamificação. Na terceira semana, a gente vai fazer um estudo bibliográfico. Então, assim, é basicamente artigos de aplicação, de gamificação em diversos contextos, em universidades, no ensino básico, no ensino desde fundamental 1 até o ensino médio, né, na educação infantil, em outros contextos também empresarial. Tá? Então, a gente vai trazer alguns estudos que é basicamente artigos e vamos fazer uma discussão em cima desses artigos para a gente poder fazer um brainstorm e trazer também uma pegada para o nosso para essa nossa disciplina, que é assim, de pensar o que a gente pode produzir de conhecimento como pesquisador utilizando a gamificação, tá? Que está em falta. Assim, às vezes você quer uma metodologia inovadora para ensinar sobre as leis de Newton, por exemplo. Aí você vai pesquisar dentro da bibliografia, né, dos artigos que a gente tem um, dois artigos, e às vezes nenhum desses artigos estão focados no ensino ao qual você está atuando. Ah, não tem no nono ano. Ah, eu vi do ensino superior, né? As leis de Newton aplicadas no ensino superior, mas não tem do nono ano, né? Então é interessante que talvez se não tem, né, essa bibliografia, se não tem um recorte de uma pesquisa focado no seu público-alvo, talvez seja você, né, o responsável por fazer essa produção e publicar junto conosco no final de nosso curso. E a última semana é a semana da mão na massa. Infelizmente, o fato da nossa disciplina ter apenas 15 horas, eu queria que ela tivesse 30 horas para a gente poder fazer uma dinâmica de, na aula presencial, vocês apresentarem algo aplicado. Eu queria que vocês fizessem um protótipo de intervenção de aula gamificada ou intervenção no seu ambiente de trabalho gamificado e trouxesse já os resultados dessa intervenção. Se o curso tivesse 30 horas, eu ia brigar por isso, né? Mas como o nosso curso tem apenas 15 horas, o planejamento dessa atividade vocês vão ter que fazer em duplas ou individualmente, tá? Para apresentar para mim na quarta semana. Então, a quarta semana é a semana que eu só oriento caso vocês tiverem alguma dúvida, caso precisem de qualquer informação, tá? Mas, de modo geral, vocês que vão produzir na quarta semana. Inclusive, a última aula, né, o nosso último encontro, já contem com uma extensão um pouquinho maior, vai um pouquinho além ali das 1h30 que eu previ para as aulas presenciais. Então, talvez a gente tenha ali uma duração de 2h30, 2 horas e meia no máximo, mas acho que 2 horas vai dar para a gente trabalhar isso. E vocês vão apresentar os seus projetos, tá? De intervenção gamificado, né? Não precisa aplicar, mas pelo menos fazer um planejamento de aplicação. Para quem sabe vocês, né, aplicarem e a partir dos resultados vocês apresentarem em forma de artigo lá no final do curso. Perfeito, pessoal? Então, descendo aqui, a gente vai acessar aqui o plano de ensino, mas isso aqui vocês podem acessar também à vontade. E deixa eu ver se tem alguma novidade aqui, né? Vou fazer o seguinte, eu vou passar direto disso aqui porque está acessível. Então vocês podem acessar e verificar direitinho, tá? Quais são os nossos instrumentos de avaliação, né? Todas as atividades aqui, o que nós vamos trabalhar em cada semana já está aqui, tá bom? Quando vocês tiverem um tempinho, vocês dão uma olhadinha nisso aqui. Eu vou passar direto, senão a gente foca muito no plano de ensino e foca menos na aula. Então, deixa eu fechar aqui e vamos retomar a apresentação. Deixa eu ver se tem mais alguma informação. Detalhe, aqui na semana 1, né, o PDF já está acessível, aqui, ó.
Ou seja, essa apresentação já está acessível aqui, tá? É só acessar o slide da aula 1. Então, todo esse material que está aqui já está na plataforma. E terminando essa aula, eu vou incluir nesse espaço aqui essa gravação, para aqueles que não puderam estar presentes aqui neste momento. Perfeito, pessoal? Vamos então voltar para a nossa apresentação. Vocês estão vendo direitinho aí, gente? Vocês conseguem enxergar? Como é que está a situação aí? Tá ok. Perfeito. Se falhar aqui, gente, não me deixa ficar falando sozinho aqui não, pelo amor de Deus. Me informa, deixa eu Não, só voltar aqui para ver se... eu ia até te falar, professor, para ter essa organização, né? Para não liberar a sua disciplina tudo de vez, porque teve um professor que liberou a disciplina tudo. Aí nós acabou Uhum, se embolando com a data e eu mesmo sofri com data, acabei esquecendo de uhum. uma, fazendo a outra. Aí eu ia pedir para Entendi. você organizar as semanas, né? Certinho, bonitinho, para nós acompanhar direito. Perfeito. Então, a forma como eu vou disponibilizar é assim, cada semana, né, de domingo para segunda, eu disponibilizo a semana subsequente, tá bom? Então, assim, já fiquem atentos na segunda-feira para vocês já acessarem. E vocês vão ver que, assim, os conteúdos da minha disciplina é no máximo 2 horas que você vai precisar fazer online, tá? Então, assim, acessou. Acho que o conteúdo dessa semana, acho que vocês não gastaram nem 1 hora e meia para fazer tudo, né? Que é só um PDF, que seria um recorte de um e-book. Aí tem os vídeos, tem um vídeo que eu passei de 5 minutos, né? Que foi da apresentação da disciplina, da primeira semana, mais o questionário e teve também a pesquisa de perfil de vocês. Então, assim, são coisas que vocês vão ver que vai dar para cumprir. Com 2 horas ali presencial, mais 1 hora e meia de encontro síncrono. Então, estou me planejando assim, 2 horas, vocês têm que ter dedicação de vocês ali no meio daquela semana. E 1 hora e meia comigo aqui, presencial. Quer dizer, remotamente, né? Tá bom, pessoal? Mas eu falo para eles sim que sobre isso. Mas se bem, o Edson, se bem que apesar dos professores disponibilizarem tudo ao mesmo tempo, eles podem disponibilizar tudo ao mesmo tempo, não tem problema. Primeiro, segundo, terceiro. Você, sim, só pode se programar para acessar somente o material daquela semana. Entende? Então, assim, cabe também você ali se organizar na sua agenda, né? Para você cumprir com as atividades daquela semana ali. Tá bom? Porque os nossos cursos, todos os cursos, se eu não me engano, tá? Mas assim, eu não tenho acesso ao material dos outros professores. Mas todos os cursos, né, foram programados para ser semanal. Então, as atividades são semanais. Ele disponibilizou lá, as 4 semanas de uma vez. Mas você pode acessar semana a semana dentro do seu cronograma aí, tá bom? Vamos dar sequência então. A apresentação aqui. Perfeito. E lembrando que o propósito final, galera, dessa disciplina aqui é justamente trazer as possibilidades, tá? De vocês utilizarem isso no TCC, no artigo, na produção do artigo de vocês, tá bom? O foco nosso é esse. Bom, e o que é gamificação então, pessoal? Gamificação é o uso de elementos de jogos em contextos não relacionados a jogos, para engajar pessoas, motivar ações e promover aprendizagens. O que a gente quer dizer com isso? Não é necessariamente você utilizar um jogo em sala de aula. Isso não é gamificar. Isso pode receber outro nome, tá? Mas então a gente vai pegar elementos de jogos, como score, tá? Como uma série de características, premiações, né? Você pode ter insígnias. Utilizar esses elementos da gamificação para qualquer contexto. A gente aqui quer falar do ensino de ciências, mas a gente pode levar isso para qualquer contexto. Porque se você parar a pensar, né, nós, seres humanos, a forma como a sociedade se organizou, nós é, temos elementos de jogos em nossas vidas, né? Se a gente, por exemplo, estuda bastante, a gente é premiado, né, com o seu score alto, elevado lá num concurso público, por exemplo, e você é promovido, você consegue ganhar um salário melhor, né? Então, assim, existem alguns estímulos e algumas respostas, como existem nos games, normalmente, né? Voltando para os games, pensando nos games, né?
A gente possui, por exemplo, vamos pegar um jogo qualquer aí, né? God of War, Deus da Guerra. Você às vezes derrota um chefe, abre o baú, ganha a premiação, sobe o seu nível, né? Às vezes ganha uma insígnia que te dá alguns atributos, que te permite fazer coisas novas, que te permite ter acesso a coisas que você não tinha anteriormente. Então, essa questão de pontuar, de dar uma premiação, né, de ter uma recompensa, de você subir de nível, de você ganhar XP, ele está presente em qualquer situação da nossa vida. A gente ganha XP o tempo inteiro. Né? Eu falo isso até, inclusive para o meu filho, eu falo isso. Que quando você faz alguma coisa, que você fala, pô, não tive resultado nenhum, pai. Pô, fiz isso aqui, eu fiz esse bolo aqui, ó, e poxa, ele solou. Veja só, não vão poder comer. Não, não, meu amigo, você ganhou XP. Agora você sabe que tem que fazer esse procedimento para o bolo não solar, né? Então a gente pode trazer alguns elementos para diversas situações, inclusive dentro da sala de aula. Vamos pegar essa situação aí, ó, dos dois menininhos ali, ó, lavando a louça. Você pode gamificar até mesmo a questão da disciplina do seu filho. Você pode, desde pequenininho, imagine uma seguinte circunstância, uma situação. Tá? Vamos transformar num jogo. Você tem lá dois filhos, e aí você cria, por exemplo, né, para cada tarefa, você cria um score. Olha, lavar louça, gente, se vocês lavarem louça, vocês ganham X pontos. E aí você faz um quadrinho, né, com a pontuação de 0 até 100, vamos colocar assim. Se você chegar a 100 pontos, você ganha um benefício. Se você chegar a 50 pontos, você já sobe de nível. Então você está usando elementos que existem dentro dos jogos para a vida real, para criar talvez um padrão de comportamento ali que seja positivo, que seja legal, que seja bacana para o teu filho, né? Depois a gente vai falar sobre os riscos que tem de fazer isso. Mas é algo muito bom, porque na vida é assim. Na vida é assim. Quando você se dedica e costuma fazer aquilo que a disciplina exige, você normalmente é premiado com algo bom, né? Então você pode criar esse mecanismo até mesmo ali para te ajudar a fazer as tarefas do lar. Existem empresas que gamificam os seus processos de vendas, né? Por exemplo, ali eu coloquei o exemplo da Mary Kay. Não sei se já viram algum carro rosa passeando por aí. E tem carros desde os mais populares, tipo HB20 rosa, até um carro de luxo, não sei, uma BMW rosa, com um Mary Kay do lado colado. Isso daí foi um processo de gamificação que a empresa fez. Então, dependendo dos seus resultados, né, você se conseguir tantos associados junto à marca, você ganha um carro. Você, na verdade, vai subindo de score. À medida que você sobe de score, você ganha uma insígnia. O que seria essa insígnia? Alguma premiação, que normalmente é um carro. Que fica visível, né? Fica visível para que todos vejam, né, o seu ganho, o seu nível atingido dentro da empresa, porque cada um desses carros exige uma pontuação maior, né? Então existe, sei lá, você ganha um HB20 rosa porque você atingiu X pontos, né? Você vai ganhar agora o, sei lá, um Corolla rosa, eu não sei quais são os carros, tá? Perdão, se alguém entende aí da marca, vai saber quais carros são. Mas você ganha um Corolla rosa, é porque você já chegou num outro nível, né? Você já atingiu certa pontuação que te dá esse benefício. Isso fica visível para que todos vejam. Todos dentro da empresa verão, né, o avanço que cada um teve dentro da obtenção dos objetivos pessoais de cada um, mas que para a empresa traz um benefício gigantesco também. Tá? E existem, claro que essa gamificação, é isso que a gente quer tratar, né? Mas a gamificação pode ser utilizada também com perfeição em sala de aula. Coloquei ali um exemplo do Kahoot, né? Um professor utilizando o Kahoot. A gente vai falar sobre isso no próximo encontro, nas próximas aulas mostrando ali que a gente pode causar engajamento. A gente pode fazer com que os alunos tenham um espírito de equipe. Reparem, em todos esses exemplos, você tem ali um espírito de equipe. Sem os seus associados, você não consegue obter um carro, né? Às vezes lá o irmãozinho, os dois lá, podem fazer parcerias juntos. Você pode colocar uma tarefa, por exemplo, com maior pontuação, em que exija que os dois participem juntos, né? E aí, em sala de aula, você pode dividir os grupos
para que eles, um colabore um com o outro, para que a equipe vença, né? Mas no final das contas, todo mundo sai ganhando com um processo de gamificação, seja dentro de uma empresa, seja no celular, seja na escola. E quais são esses elementos que você precisa utilizar para você falar, poxa, eu estou no processo de gamificação das minhas aulas? Ou eu estou no processo de gamificação no meu ambiente de trabalho, estou gamificando a minha casa, né? Os elementos são basicamente desafios, pontos, condições de vitória, ranking. A gente vai voltar e falar sobre isso, tá? Emblemas, recompensas, visibilidades e quadro de líderes. Esses são apenas alguns dos exemplos que podem, olha a palavra que eu utilizei, tá? Podem ser usados. Não é obrigatório você utilizar todos esses pontos, né, e todos esses elementos para você falar, gamifiquei minha aula. Às vezes você pegando 2 pontos, 2 tópicos desses e fazendo uma amarração pedagógica adequada e apropriada, você já pode estar perfeitamente gamificando a tua aula com um nível de engajamento muito bom, assim, dos alunos, tá? Você não precisa utilizar todos esses elementos. Mas vamos lá, desafio. Então, primeiro você pode criar um desafio para os alunos, né? Pode ser, por exemplo, um desafio de fazer a escola mais limpa, fazer a escola mais tornar a escola mais ambientalmente correta, sabe? Você pode ter diversos desafios. Construir alguma coisa, resolver algum problema, um problema de falta de água na escola. Então, assim, tem várias coisas que você pode colocar. E aí, cabe a cada um de vocês, né, definirem o que você, qual o problema, qual questão que te incomoda em sala de aula. Né? Muitas vezes a gente não percebe o que de fato está precisando mudar dentro da escola. Então começa a partir daí. Você identifica um problema, que pode ser um problema de caráter educativo ou não, tá? Pode ser um problema de caráter financeiro, pode ser um problema de caráter diverso, né? E aí você cria esse desafio para os alunos ou para o seu meio de trabalho. Pontuação, tem que atribuir pontuação, né? Um score, para que as pessoas vejam como é que está a sua evolução, tá? Eu falei tem, não utilizei a palavra tem? Não, é possível que seja, tá? Porque você pode criar outros tipos de outra metodologia para gamificar. Igual eu falei, você não precisa utilizar todos. Então você pode usar também pontuação. Olha, pessoal, quem estiver fazendo esse tipo de atividade ganha pontuação. Vamos supor que você queira tornar a sua escola mais sustentável. Você pode, por exemplo, criar pontuação por sala de aula, separação de lixo na sala de aula, entende? No final de cada ciclo, passa alguém verificando se a sala está limpa, né? E cada vez que passar lá e confirmar, opa, essa sala aqui está limpa, ganha um score, ganha uma pontuação. Então, o CETA de um M, ó, ganhou 10 pontos hoje, mas o CETA de um V, eles, né, jogaram, tinha um pedacinho de papel no chão, então já perde pontuação. Então, assim, é algo que pode ser utilizado. Uma condição de vitória, né? Então, a partir do momento que você está lá cumprindo com suas tarefas, quando que você obtém a vitória, né? A vitória. Na verdade, essa vitória acaba culminando em um novo ciclo, né? Normalmente você terminou aqui aquela intervenção, você pode começar um novo ciclo, né? Ranqueamento. Então, é interessante que você tenha um ranqueamento das turmas para saber, poxa, essa aqui está em primeiro, estou em segundo. Então, você cria uma competitividade que, se for no nível certo, se você souber lidar e mediar isso no nível certo, é uma competitividade positiva, muito boa. Sabe? Nossa, cara, a gente está quase em primeiro, gente. E aí começa a surgir algumas lideranças muitas vezes. Né? Se for, vamos supor que está usando o Kahoot, né, em sala de aula. Às vezes o grupo é um quarteto, são quartetos, e de repente surge uma liderança ali, alguém tomando o papel de protagonista, sabe? Então esse ranqueamento é interessante para gamificar as aulas e fazer com que crie esse espírito de competição positiva ali. Emblemas, então você pode criar assim, a partir do momento que você conquistou essas tarefas,
vocês se tornam embaixadores de alguma coisa, sabe? Então pode ter essa questão também numa gamificação. Recompensas, ou seja, a turma que ganhar, a turma que ficar em primeiro lugar ganha uma viagem para Vitória, né? Ganha uma viagem para ir no museu. Pode ser uma recompensa assim, ou até mesmo recompensas simples, né? Que eu já fiz na minha sala de aula e que tornam o ambiente assim, bem competitivo. E fica bem interessante. No Kahoot, por exemplo, você pode separar a turma em duas. E ó, quem ganhar, né? O importante é todo mundo competir, todo mundo participar. Quem ganhar, ganha um pirulito. E a turma que ficar em segundo lugar, ganha uma bala, entende? E aí ambos ganham, né? Todo mundo sai ganhando, todo mundo se diverte, todo mundo aprende, né? E você, a partir do score deles, você dá uma recompensa maior para um, para outro. Não é interessante, no meu ponto de vista, não premiar todos, né? É importante que, assim, você tenha também dê valor a quem participou sem ganhar, né? Você pode atribuir pontuação, né, para aquele que não ganhou o prêmio, alguma coisa nesse sentido, para não criar uma frustração excessiva, mas que também não vejo problema não. É mais questão de visão de mundo de cada professor, tá? E visibilidade, ou seja, você torna aquilo, faz um quadro das turmas, o ranqueamento das turmas. Olha, essa turma acabou de fazer 10 pontos, ultrapassou o segundo. Então você cria essa visibilidade. Pode ser feito na rede social, entende? Porque hoje em dia o pessoal viaja só para postar a foto na frente de um monumento, né? Então, para um aluno ver aquilo nas redes sociais da escola, né, mostrando que a turma deles estão superando algum problema ali que existia na escola, ou que você está tendo um bom desempenho em sala de aula, nas aulas de física, química, biologia. Então, são coisas que são visibilidades e são instagramações, né, positivas, que incentivam a pessoa a ter um comportamento e a criar bons modos ali em sala de aula, né? Mais disciplina e tudo mais. E aí, quadro de líderes também é uma coisa que existe a possibilidade de você também colocar, né, o quadro de lideranças ali, tá bom? Então, são esses elementos. Você pode fazer a combinação. Eu posso pegar este com este elemento, ó, gamificar a aula, né? Você está transformando um espaço que poderia ser muito, muito morno em uma coisa com engajamento dos estudantes. Porque a vida é assim, né? A vida é assim. Se você, por exemplo, vamos supor, pô, tô treinando, tô na academia e não vejo resultado nenhum, nenhum, não tô dormindo melhor, não tô, você vai ficar desmotivado, o engajamento acaba, sabe? O ser humano é assim, tá? A gente acaba tendo que ter alguns incentivos ali, né, como premiação mesmo, para a gente conseguir, de fato, a gente conseguir evoluir e se manter motivado mesmo, né? Diferença entre jogos e gamificação, tá? O jogo em si, ela tem atividade completa, né? Regras, objetivos e dinâmica própria. Beleza, não tem problema nenhum. Jogo, beleza, jogo é jogo. Já a gamificação, a gente está se apropriando ali, né? A gente se apropria daqueles elementos, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar um exemplo aqui, né, de uma atuação. Tem muita gente que pensa que pegar, por exemplo, um jogo de tabuleiro, dominó, é um dominó que tenha pecinhas, as pecinhas não são números, algum conceito matemático, né? Por exemplo, raiz de 9, a pessoa tem que entender, raiz de 9 é 3, e a pessoa está ali, né, jogando. Isso em si, somente isso, tá? Conceitualmente falando, utilizar jogos em sala de aula, por mais que eles possam ser utilizados para a criança aprender. A criança aprende, não estou dizendo que ela não vai aprender, ela vai aprender aquele conceito. Vai, às vezes, né, por memorização, ou por osmose mesmo,
A pessoa vai aprender alguma coisa. Opa, já sei que raiz de 9 é 3. Raiz quadrada de 9 é 3. Né? E aí ela vai aprendendo algumas coisas. Mas isso em si não é gamificar a aula. Tá? Aquilo você está aplicando apenas um jogo. Ou seja, o jogo tem as regras, que é o do dominó, normal, beleza? Mas fazer isso em si, você não está trazendo elementos de um jogo para a realidade da pessoa, porque essa que é a questão. Você traz elementos de jogo para resolver uma questão real, concreta. Uma questão real e concreta. Né? Exemplo, essa questão de insígnias. Eu não gamifiquei minha aula, tá? Eu vou dar um exemplo de minha aula, aqui no projeto de astronomia, e eu vou dizer que, apesar de eu não gamificar, eu utilizei um elemento da gamificação, que são as insígnias. E isso já trouxe, só de eu fazer isso, já trouxe um aspecto muito positivo no comportamento dos alunos. Aqui eu tenho um projeto de ensino que é basicamente um clube de astronomia. Então, no início do ano, eu passo um forms para os alunos preencherem as informações e eles se inscrevem, né? Se inscrevem no curso, tem interesse, gosta e tal. E a partir dali, a gente se reúne semanalmente, todas as quintas-feiras, à noite, depois do horário de aula deles, né? Então, quem é da manhã tem que vir à noite, quem é à tarde tem que ficar depois da aula, para a gente participar do clube, que tem várias atividades dentro do clube ali. Então, a gente tem, por exemplo, participação, a gente tem oficinas, né, que eu gerencio, a gente tem observação do céu com telescópio, a gente tem a parte de apresentação de seminários, e aí o que eu utilizei de insígnias? O aluno é ou aluno normal, ou ele é seminarista, que é quando ele começa a apresentar os trabalhos. Então, o aluno pode ir lá e não fazer nenhuma apresentação. Ou ele é seminarista, que já é um nível. Existe um outro nível, como se fosse uma insígnia, entende? Entende que não precisa colocar o nome de insígnia, mas basta você categorizar isso e colocar, olha, se você fizer tal coisa, você passa a ser tal, ter tal atribuição aqui dentro, né? Uma terceira categoria é de monitor, que já está acima, porque ele já começa a manusear o telescópio, é o monitor que vai levar o telescópio, armar ele, né, e mirar no astro e ficar controlando ali para não deixar sair da Lua, né, sair da Lua, sair de Marte ou sair de algum planeta, o telescópio, porque tem a rotação da Terra e volta e meia você precisa ajustar isso. Então, percebam, só de fazer... e tem um último que é pesquisador, que é quando este aluno está num nível que eu falo assim, olha, agora você pode apresentar trabalho na Mais. Não sei se vocês conhecem, quem é aqui do estado do Espírito Santo, porque tem gente de fora também, né? Não sei se vocês conhecem a Mais, Mostra de Astronomia do Espírito Santo. Se vocês não conhecem, dê uma googada, pesquisem, tá? Porque são trabalhos publicados por alunos de ensino médio e fundamental, Fundamental 2, eu acho que está entrando Fundamental 1 também, tá? Então são trabalhos de astronomia de alunos do estado inteiro, né? Então eles viram pesquisadores. Imagina, um jovem de 14, 13 anos, 12 anos de idade já é um pesquisador. Então só o fato de você colocar isso... e tem mais. Na hora de eles receberem a certificação, eles recebem de acordo com a insígnia, entre aspas, né? Que é a função dele ali dentro. Então eles falam, professor, eu quero continuar agora, mas eu quero ser monitor, tá? Beleza, então. Então, quando eu for dar uma oficina de montagem de telescópio e tudo mais, você tem que estar lá, porque você precisa fazer isso. E eles cobram o certificado depois. Entende que assim, eu não gamifiquei. Por quê? Pô, eu usei só um elemento, né? É só um elemento. Eu não posso dizer assim, pô, tá gamificado. Não. Eu poderia colocar mais uns 2 elementos ali e aí sim seria uma gamificação. Vamos colocar uma hipótese aqui. Vamos supor que eu coloco assim, cada seminário apresentado, a pessoa ganha 10 pontos. Cada vez que ele manusear o telescópio, ele ganha 20 pontos. Né? A noite inteira, é a noite inteira. Quer dizer, a noite inteira é 1 hora e meia de encontro, né? Toda vez que se ele participar, se ele fizer um trabalho e se inscrever na Mais, ele ganha 20 pontos. Se ele passar para a próxima fase da Mais, ele ganha. Entende que nesse processo
eu vou estar gamificando, porque os alunos vão querer, eu boto um ranking todo início de aula. Gente, olha como é que tá o ranking, hein, galera? Pá, pá, pá. E aí vai ter aquele aluno que está por 5 pontos para virar o líder, ele que vai querer ser o monitor, né? Então cria uma competitividade boa, porque tem um clima legal entre os alunos, né, dentro do clube. Você não percebe que existe uma desavença entre eles, são realmente parceiros ali dentro, né? Então cria uma coisa legal. E aí no final a gente pode dar uma premiação, que pode ser uma caixinha de bombom, pode ser uma viagem que seja, ó, os 5 melhores classificados vão comigo lá para o observatório, hein, galera? Né? Pode ser algo, uma premiação, né? Alguma coisa que você possa ali colocar como possibilidade para aqueles que obtiverem a pontuação. Ou a gente pode colocar, ó, todo mundo que atingir X pontos completa a meta e vai poder fazer tal coisa, vai poder ir para tal local. E aí você, aquele que atingiu já a pontuação, já atingi, ele começa a ser generoso e deixar, abrir mão ali, pegar uma pontuação para ajudar o colega, porque ele quer que o colega também vá. Gamifiquei minha aula, entende? Então são processos simples, mas que trazem uma revolução muito grande, um engajamento muito grande para os alunos. São só possibilidades, tá, gente? Possibilidades. E tem mais uma coisa que eu queria falar para vocês, que é assim, eu não, eu não tô aqui para ser o portador da sabedoria, não, tá, gente? Não sou portador da sabedoria, porque assim, eu tô aqui para apresentar as possibilidades, tá bom, gente? E aí, a partir deste conhecimento, vocês, cara, tem mil e uma, infinitas possibilidades de investigações que vocês podem fazer. Infinitas. Eu estou aqui para falar algumas possibilidades, esclarecer algumas dúvidas e também, às vezes, ser surpreendido por uma coisa que eu nunca tinha pensado também. Né? O que produz, né? Motivação e engajamento, cara. São elementos essenciais para aumentar a participação dos alunos. Então, Ausubel dizia, né? Ensine de acordo, descubra o que o aluno sabe, ensine de acordo com aquilo. Tá? Mas para você conseguir trazer uma aprendizagem significativa, o aluno tem que estar motivado. Não adianta, você não consegue trazer uma aprendizagem significativa porque o aluno ele precisa interagir significativamente com o material que você está apresentando. Se ele não estiver motivado, não há o que você faça para ele sair do lugar. Tá? Mas a gamificação pode ser uma janela boa para aquele aluno que não quer nada com nada começar a ficar engajado. Porque é aquele pirulito. Por um pirulito, ele vira outro ser, às vezes, sério. Tem umas coisas assim, cara, fabulosas. Do nada, aquele aluno que não queria nada com nada, vira o líder do grupo. Nossa, desculpa, gente. Acho que eu bati muito forte aqui. Do líder do grupo, tá? Graças a às vezes, uma gamificação que você faz da tua aula, tá? Então, tem a motivação intrínseca, né? Ou seja, o aluno fica engajado, né? É uma coisa interna ali. Pô, você mexe no interior dele, tá? Tem também a colaboração saudável, igual aquela que eu coloquei. Você pode colocar como, olha, quem atingir 50 pontos tá dentro, galera. Então você cria uma cooperação. Quem está com pouco ajuda quem tá com muito ajuda quem está com pouco, para que todos cheguem, né? Ninguém quer deixar o coleguinha de fora. E você cria um ambiente de colaboração. Tem que tomar muito cuidado, porque pode atingir certos níveis, se você não souber conduzir, pode atingir certos níveis que são prejudiciais à saúde mental até mesmo dos alunos, né? Tipo, um começar a xingar o outro. O que agora há pouco aqui a gente teve o Jointer, jogos interclasse. Jogos interclasse aqui. A gente teve duas meninas que brigaram, né? Então assim, a competição é bom, desde que não ultrapasse um certo nível, né? Então a competitividade é uma coisa legal, mas você tem que ter muito taco. Por isso que o planejamento, né, pedagogicamente falando, você tem que tomar muito cuidado na hora de planejar essa gamificação. Porque às vezes você pode causar uma aversão à pessoa a participar desse tipo de coisa. Dependendo da forma como for. E isso é muito tênue. Essa linha é muito tênue. É difícil você saber assim,
Poxa, isso pode, não pode? Às vezes você só descobre que não é interessante quando você bota em prática. Mas a gente tem que experimentar. Tem que experimentar, porque a gente sabe como é que está vários contextos escolares aí. A gente tem que experimentar, porque senão a situação rui como um todo, né? E uma coisa positiva na gamificação é que ela traz um feedback contínuo. Você tem que ter um feedback contínuo. Por exemplo, no Kahoot mesmo, tem como você mostrar onde o aluno errou e naquele momento ali você fazer uma revisão do conteúdo, né, com base no erro dos alunos. Você percebe assim, poxa, tal pergunta, 80% da turma errou. Você pode trazer um feedback ali e voltar a fazer o Kahoot novamente, né? Porque o game tem essa questão. Os jogos têm essa questão. Se você fez e não conseguiu, você tem uma nova vida para você voltar a fazer e ter uma nova oportunidade. Então é interessante que você tenha isso também na gamificação. Quais são as potencialidades da gamificação no ensino de ciências? O primeiro tópico ali é aproximação de conceitos, né? A gamificação ajuda a tornar abstratos, ajuda a tornar concreto conceitos abstratos, né? Então, a gente pode utilizar, por exemplo, dentro do, eu vou falar sobre a ferramenta, mas é importante que vocês saibam que a ferramenta em si, se você não souber utilizar, você não gamifica nada, tá? Mas a gente pode utilizar, por exemplo, The Sims para ensinar sobre sociologia, né? The Sims é um jogo em que você simula a sociedade, simula pessoas, casas, ambientes. É casa, bairro, cidade, né? Você simula o convívio social entre as pessoas. Você pode muito bem utilizar esse game para trazer alguns conceitos que muitas vezes é abstrato para as pessoas, mas que se torna real ali, numa situação, né, de jogo, vamos colocar assim. Mas lembrando, gente, usar um jogo não é gamificar a aula. A gente pode também utilizar, a gente tem inclusive aqui no nosso laboratório Maker, imagino que o professor Lucas deve ter apresentado para vocês, né? A gente utiliza óculos de realidade virtual, a gente pode utilizar, por exemplo, a realidade aumentada, para tornar um conceito abstrato em algo muito mais concreto, em algo muito mais palpável, para a pessoa conseguir enxergar. Um exemplo que eu trago da astronomia, por exemplo, é que os livros não conseguem retratar as dimensões e proporcionalidades em nível espacial. Você não consegue. Ou o livro vai colocar os planetas em escala, com as distâncias fora de escala, ou vice-versa, né? Então, nos livros, a gente não consegue ter uma visão concreta disso. E às vezes, com um óculos de realidade virtual ou uma realidade aumentada, você consegue enxergar isso com uma facilidade muito grande, né? Tem uma prática, uma oficina que eu faço dentro do projeto de astronomia, tá? Tem uma dinâmica que eu faço com eles, que é assim, eles em sala de aula fazem umas bolinhas de papel alumínio proporcional ao tamanho dos planetas. A gente primeiro faz os cálculos no quadro. Olha, gente, supondo que a Terra seja deste tamanho, aí eu boto lá na proporção. Ó, a Terra então tem 1 centímetro de tamanho, gente. Quais serão os tamanhos dos planetas? Aí pega a dimensão real, faz a regra de 3, né? E faz as proporções. Sabendo o raio, eu peço para eles fazerem as bolinhas naquela proporção lá. E depois pintar, né? E deixar assim, cada planetinha, os 8 planetinhas lá, em mãos, cada um na sua proporção, eles já veem. Caraca, velho, Júpiter é desse tamanho todo. E a Terra ó, Júpiter fica desse tamanho assim, ó. E a Terra é desse tamanhozinho assim, ó. Né? Nossa, tal, legal. Agora vamos colocar aqui, vamos ver o tamanho do Sol. Eu pego um balão, inclusive o balão tá aqui, ó. É esse balão esses balões de festa, sabe? Pego o balão e inflo ele. E pego um secador de cabelo e inflo. E mostro o raio do Sol. O Sol fica então deste tamanho assim, ó, né? Gigantesco. Nossa! Bota o planeta Terra do lado do Sol. Que isso? É tudo isso? É desse jeito. Agora vamos ver as proporções das distâncias. Eu levo eles aqui no campus
e vou contando os passos. Pego a trena de 25 metros e vou contando os passos. Ó, se o Sol estiver aqui, peço para alguém segurar o Sol. Se o Sol estiver aqui, qual você acha que é a distância que Vênus está, que Mercúrio está? Aí eu vou, mostro para eles. Está a tantos metros de distância do Sol. Aí eles olham, caraca, tá longe, hein? E a Terra? Quando chega em Júpiter, é Marte, Terra, Marte. Quando chega em Júpiter, a gente anda o campus inteirinho aqui, ó. Tipo, dá uns 150, uns 100 metros de distância. Tem que andar até o final do estacionamento. Só para ter Júpiter. Aí a gente olha lá a pessoa segurando o balão, o balãozinho desse na proporção da distância que você está, o balão fica desse tamanho, ou seja, é a visão que você teria do Sol se você estivesse em Júpiter olhando para o Sol, né? Então, assim, são coisas que você torna concreto. É uma coisa que é totalmente abstrata. Nos livros retratam, mas não fica a mesma coisa, né? Porque não tem como se botar no tamanho numa folha de papel as proporções reais das coisas. E quando você leva para o concreto, quando você traz. Então, a tecnologia, né, óculos de realidade virtual, de realidade aumentada, nos permite isso. Então, é algo que vocês podem pensar para o final do curso, tá? Final do curso. Inclusive, do final da disciplina. Vocês podem pensar nisso. Poxa, eu posso desenvolver um projeto assim. E lembrem-se, vocês têm que apresentar um projeto para mim, tá? A última semana é focado em vocês construírem e apresentarem um projeto para mim na nossa aula, na nossa aula remota, tá? Em atividades investigativas, né? E tem um grupo ali, ó, lançando foguetinho e tal. São coisas que a gente pode fazer. Inclusive, essa atividade que eu fiz poderia também ser gamificada. Poderia. Essa oficinazinha poderia ser gamificada. Né? Eu poderia pedir para eles calcularem, e aí, né, faz todo um processo ali para gamificar. Então, você pode trabalhar essas atividades investigativas. Quer ver uma possibilidade? A gente está muito acostumado, né, quando vai para o laboratório de ciências, né, eu sei que é muito precário, é difícil, tem realidade aí que é difícil você trabalhar com laboratório. Eu, na escola que eu trabalhava na rede estadual, e olha que era uma escola boa, era a segunda melhor escola na época de Vila Velha, segunda melhor escola. Meu laboratório era do tamanho dessa sala aqui, ó. Cabia no máximo 10 pessoas. Isso apertado. E era o laboratório de física. Só que eu fazia o quê? Já que não tem laboratório, eu botava os moleques para fazer experimento. Eles iriam fazer experimento, um projeto, experimento. Depois eles iriam apresentar cada um experimento diferente, né? Experimentos em grupo. E, e teria que pesquisar. Dá para gamificar isso? Dá para você colocar assim, olha, quem fizer X, cada experimento que fizer ganha X reais. Quem conseguir, X reais não, perdão, X pontuação. Então dá para você gamificar. Tá? Esses processos investigativos, tal, dar um feedback, dar um retorno imediato, ganhar insigne, poxa, fulano de tal, ó, já atingiu o nível de monitor. Ele agora está aqui, ó, só auxiliando, porque ele é bom ao ponto de auxiliar todo mundo, né? Então, tem muitas possibilidades, tá, gente? Muitas possibilidades. Deixa eu voltar aqui. E a cultura maker, que também pode ser, né, utilizada, né, cultura maker incentivando a criação de experimentos, inovações no ensino de ciências. Você pode também utilizar a cultura maker para poder desenvolver todas as questões. Quer ver uma possibilidade também de você utilizar o que nós temos aqui no laboratório maker? A gente tem aqui corte a laser. E vocês não precisam, vamos lá, vocês não precisam num projeto de TCC final de vocês, no curso, no TCC de vocês, vocês não precisam inventar uma coisa nova, tá? Tem muita gente que pensa assim, nossa, eu preciso criar uma coisa do zero. Não precisa, tá? Como a gente tem aqui corte a laser, se você tem a madeirinha, você pode fazer os cardzinhos, tá? Obviamente que você fazer o jogo não é gamificar a aula. Volto sempre a falar isso. Fazer o jogo não é gamificar a aula. Mas você pode utilizar, por exemplo, algum trabalho que já tenha sido construído, e eu vou dar um exemplo de um.
Foi desenvolvido numa dissertação de mestrado. Você pode pegar um trabalho que já foi publicado, já foi feito, e, por exemplo, aplicar no seu contexto de sala de aula. Porque ao fazer isso, né, esse trabalho que eu estou falando para vocês é um joguinho de cartas falando sobre física moderna, né? Foi aplicado num contexto de ensino médio. Poxa, e se aplicar no contexto de nono ano? Já é um novo trabalho. Já é, inclusive, inédito. Se você pegar aquele trabalho que foi aplicado num contexto X e aplicar no seu contexto de sua sala de aula, né, salvo algumas modificações e adaptações devido à idade, né, para ficar adequada à mentalidade dos alunos do nono ano, acabou. Você já vai ter um excelente trabalho, entendeu? De TCC. Você vai ter um artigo ali. E a gente precisa disso. A gente precisa de pessoas produzindo ciência para a gente ter boas ideias, né? Ter um arcabouço de ideias para a gente poder aplicar em nossa sala de aula. Tá? E algumas possibilidades que nós temos também, você pode utilizar o Kahoot, né? Exemplos práticos. Kahoot, Duolingo, né? Moodle Level Up, que proporcionam experiências de aprendizagem divertidas e interativas. Tá bom? Então, são essas as potencialidades. A gente pode ter isso e, na verdade, muito mais. Você trabalha também, isso no ensino de ciências, né? Mas se você focar em outros ganhos que você tem dentro da gamificação, você tem ali o engajamento, né? Você tem a virada de chave dos alunos que muitas vezes são alunos tidos como problemáticos, né? Aqueles que vão acabam na diretoria sempre, a todo instante. Às vezes você pode ali descobrir um excelente protagonista dentro desse contexto aí, tá bom? Agora, existem também alguns desafios, limitações da gamificação, tá? Primeira coisa, as recompensas que você dá pode sim causar um efeito reverso dependendo da situação, tá? Por quê? Às vezes o moleque, ele pode ficar tão focado em ganhar o prêmio que ele pode inclusive roubar. Ele pode começar a querer fazer a catimba, né? No futebol. Ele pode simplesmente começar eu quero ganhar a qualquer custo. Isso é um problema. É algo que, assim, é concreto, pode acontecer. Pode ter gente querendo tirar ponto, roubar. Tipo, você não permite o uso de celular para não consultar na internet. Aí o moleque dá um jeito de usar, né? Então, assim, tem essas questões. Outra limitação, planejamento. A gente sabe como o tempo do professor em sala de aula, quer dizer, fora da sala de aula principalmente, é escasso, né? A gente mal dá para corrigir as provas, fazer a prova, às vezes dá a mesma prova para todas as turmas, porque você não teve tempo de preparar uma prova diferente para cada um. A gente sabe que isso é uma coisa complicada, né? A gente... Outra questão que não está nem aqui, mas eu faço questão de colocar, é a questão do currículo. Cara, uma coisa que eu brigo sempre. O currículo nosso é muito apertado, muito apertado. Eles colocam uma quantidade de conteúdo que é impossível. Eu não sei como é que é na área de vocês. Matemática, biologia, química, mas em física é uma carga horária, é um conjunto de conceitos, de conteúdos que não dá para a gente trabalhar, né? E aí você trazer uma aula gamificada, você gasta mais tempo. Você vai gastar no mínimo aí o dobro do tempo, porque você tem que explicar quais são. Você sabe que tem um resultado positivo, mas você vai gastar o dobro do tempo, sabe? Então são questões que a gente como educador, como professor, que está nessa área, a gente tem que brigar sempre, sabe? Para flexibilizar mais esse currículo, para a gente poder trabalhar bem feito aquilo que a gente está proposto a fazer, tá? A adaptação para diferentes perfis. Então, vai ter aluno que não gosta de game, tem aluno que não gosta de competitividade, tem aluno que não gosta de trabalhar em equipe. Então, é também outra questão complicada de você ter que lidar. Muitas vezes tem que fazer adaptações para atender diferentes públicos.
Ah, você sabe que uma sala é muito colérica, é uma sala que briga por qualquer coisa. Você não vai dar a mesma gamificação para as duas turmas. Uma é tranquila, você sabe que não vai dar problema. A outra é colérica. E aí, se você aplicar a mesma aula para os dois, vai dar certo? Então, às vezes, você tem que fazer a adaptação. Você vai gastar mais um tempo para planejar a aula para as duas turmas. Né? Mas isso está intrínseco também a qualquer planejamento que a gente faça. Né? A gente tem que pensar nas particularidades de cada turma. E se vai ser sustentável, se você vai conseguir manter o engajamento do estudante por muito tempo. Tá? Também tem essa questão de você sentir esse timing, né? Para você não ficar muito ali afoito, muito, né? Porque é importante que você tenha essa, essa visão, né? Então é isso. Nem sempre a gente vai conseguir manter com uma aula gamificada os alunos motivados o ano inteiro. Mas é interessante, se você conseguir assim, trazer uma proposta de gamificação, uma por trimestre, pô, já é legal. Já é legal, dá um up e os alunos começam a enxergar a tua aula com outro olho, com outro olhar. Tipo, ele pensa em mim. Rola muito disso, tá? Esse professor é um professor que pensa na gente. Pô, ele tá pensando em adaptar, rola isso, sabe? E é muito legal quando você cria uma identidade, uma identificação com os alunos e eles se enxergam em você, porque ele está vendo que está sendo enxergado pelas propostas que você está trazendo para eles. Tá? Referencial pedagógico, na verdade, o que acontece? Eu sou muito skinneriano. Eu sei que o experimento dele é muito. Chega a beirar um absurdo, né? Essa proposta de que a gente é moldado pelos reforços, né? Existe reforço positivo, reforço negativo. Ele fez isso com animais, né? Tudo mais. Só que o nosso cérebro funciona assim também. Se a gente não tiver um reforço positivo, muitas vezes, você desmotiva, né? Vou dar um exemplo numa situação empresarial. Pô, você está se esforçando pra caramba, se esforçando pra caramba. No final do mês, pinga o mesmo salário para os dois. Primeiro, essa empresa está falhando, porque ele não está gamificando seus processos. Tem que gamificar. Se você quiser, né, que seus funcionários, aí, eu não sei se é o caso de vocês gerenciarem pessoas, mas se você gerencia pessoas e, e você não está gamificando esse processo, pode ser que você caia num desânimo ali, né? Aquele funcionário que às vezes é bom pra caramba, ele vai começar a pensar, poxa, para que eu vou ser bom pra caramba se eu recebo o mesmo reforço positivo no final, né? Então você tem essa questão. A gente é moldado pelos reforços, né? Se você está estudando para concurso, você quer passar, ou pelo menos quer ver a tua evolução. Se você está, né, trabalhando e tal, você quer ver o teu resultado, né? Se você é empresário, você quer ver o teu resultado. E se esse resultado não vem, isso pode causar algum desânimo, né? Então o Skinner trabalha isso. Vou ler aqui, ó. Comportamentos moldados pelo reforço que é o estímulo. O reforço positivo pode ter um reforço negativo. E a gamificação trabalha muito com essa questão do reforço positivo, né? Se você está cumprindo com as regras do game, né, do jogo, você no final é beneficiado com isso. A gamificação então fornece elementos que estimulam os estudantes, tá? Estimulam via reforço positivo mesmo. Se você pegar Vygotsky, né, ele trabalha muito a questão das relações sociais. Então, é aprendizagem por meio da socialização. Isso também rola em diversos exemplos que eu dei aqui, inclusive, né? Rola também numa gamificação. Se você bota uma gamificação estilo aquela, se todos que atingirem essa pontuação ganham alguma coisa, né? Quem atingir esse score ganha alguma coisa. Cria uma colaboração. No Kahoot mesmo, você monta lá os quartetos, você vai ter ali, são os quatro fazendo de tudo para poder chegar à resposta o mais rápido possível para poder
ganhar a premiação, entende? Então, essa relação social faz com que todo mundo aprenda alguma coisa, né? E aquele aluno que muitas vezes está num grupo e ele tem dificuldade e às vezes ele não contribui, ele, pô, não, me explica aí como é que faz, tal. E aí você consegue ali trazer um ganho positivo, até mesmo para aqueles que estão ali sendo o patinho feio, né? Teve uma gamificação que um colega meu fez aqui, Eduardo, né, o nome dele, tal, ele fez um desafio, né, de perguntas e respostas. Uma turma fazia perguntas para outra, um grupo fazia perguntas, era lado A, lado B. Só que quando eu fazia pergunta, quem respondia não podia ir no quadro. Aí era uma outra pessoa, o grupo de lá indicava alguém para poder ir no quadro e tinha pontuação. Cara, foi muito divertido, muito divertido. E no final das contas, eles aprenderam escrevendo as questões, aprenderam. O aluno que não sabia, ele tinha que saber. Por quê? Ele que seria desafiado a ir lá escrever a resposta no quadro. Então, o aluno que sabia queria passar para todo mundo a resposta, né? E todo mundo que não sabia a resposta queria saber, por quê? Ele poderia ser questionado, indagado para ir lá no quadro. Então, assim, são dinâmicas, gente, que se bem trabalhadas, porra, pode revolucionar a aula. Nossa Senhora. Inclusive, eu cedi minha aula para ele, assisti um pedaço da aula, achei incrível. Falei, vou fazer a minha também. Muito boa a iniciativa. E isso gera um artigo. Olha curioso. Se você faz isso sistematicamente, registrado, né, e tudo mais, isso gera um artigo. Já gera o seu TCC lá no final do curso. Entende? É só fazer algo bem elaborado. E lembre-se, ó, eu quero que vocês coloquem isso na cabeça de vocês. E a gente vocês vão ter que elaborar um projeto para apresentar daqui a 3 semanas. Ó, estamos na semana. 2 semanas, eu que vou estar aqui na última semana, de acho que 28, 26, acho que 26. Depois eu vejo aqui. Na última semana são vocês que vão apresentar para mim um projeto. Então já vão pensando. Poxa, no meu contexto eu queria fazer isso. Poxa, eu posso fazer aquilo. Vê as possibilidades, porque vocês vão precisar fazer a apresentação desse projeto para mim, tá? Dewey, né? É John Dewey, que é aprendizagem pela experiência. Então você pode criar vários contextos ali de experimentação mesmo. A gente não consegue, ele diz, né, que a gente não vive e depois aprende. A gente aprende enquanto vive. Então a experiência ela é fundamental para que a gente consiga, né, como ser humano, estar sempre aprendendo ali, tá? Estamos terminando, tá, gente? Estamos terminando já. Conexão com a cultura maker, prototipagem e tecnologias imersivas na educação, utilizando RA, realidade aumentada, realidade virtual e metaverso. Tá? Quais são as questões? Né? Qual a conexão da gamificação com a cultura maker? Tem uma coisa que eu acho que, pô, se alguém fizesse um trabalho desse, seria fenomenal. Tá? Fenomenal. Vocês podem simplesmente utilizar algum app, né, de alguma coisa relacionada à realidade virtual, né, um game. Vou dar um exemplo de um trabalho que está sendo feito aqui pelo professor Luciano. Ele está pegando alguns experimentos do laboratório de física, mas isso pode ser aplicado a qualquer outro laboratório também, e ele está tornando isso digital. Ele está fazendo o espaço em 3D. Então ele pega aqui, faz mapeamento, faz espaço 3D e faz uma experimentação virtual. Então os alunos colocam um óculos de realidade virtual, eles enxergam a mão deles e eles têm que fazer o experimento virtualmente, né? O mesmo experimento que é feito ali e tal, virtualmente. É algo que já gera um artigo, né? Vocês podem, por exemplo, criar uma dinâmica de modo que vocês construam alguma coisa utilizando a impressora 3D, né? Então, vejam os artigos, né? Na terceira semana eu vou fornecer um arcabouço de artigos para que vocês vejam as possibilidades. E lembre-se, você não precisa inventar a roda. Numa pós-graduação, você pode só aplicar, né? Porque assim, a ideia da pesquisa, nós como pesquisadores,
a gente tem que trazer alguma informação nova. E você pegar algo que foi aplicado num contexto qualquer, lá em João Pessoa, e se aplicar aqui no Espírito Santo, com alunos de uma faixa etária diferente, já é uma aplicação, já é um conhecimento novo que você está gerando para a humanidade. Do estilo, poxa, funciona em João Pessoa, com o público de João Pessoa, e funciona com tal faixa etária de ensino médio, mas funciona também com os alunos de um nono ano aqui no Espírito Santo. Entende? Isso já permite que nós, educadores, tenhamos mais informações para a gente reproduzir algo positivo. Cara, o que é positivo a gente tem que reproduzir. Não tem muito mistério, sabe? A gente não precisa inventar nada. Basta que a gente saiba aplicar isso no nosso contexto para a gente melhorar o ensino, tá? De modo geral, assim. Então, com a cultura maker, você pode colocar o estudante como protagonista. Então, eles podem. Você não precisa necessariamente, quando eu falo cultura maker, não é usar o espaço maker, não, tá, gente? Não é usar o laboratório maker. Cultura maker faça você mesmo. É você fazer as coisas. O que pode ser feito? Uma outra possibilidade. Bota a molecada para desenvolver jogo. Jogo de tabuleiro, jogo disso, jogo daquilo outro. Bota um score para cada situação. Entende? Isso daí você já vai estar criando, já vai estar gamificando a tua aula. Eles, enquanto fazem o jogo, eles ganham pontuação. Jogando o jogo, eles ganham pontuação. Então você pode criar mecanismos ali, utilizando os elementos de gamificação, são aqueles elementos dos jogos, né? Pontuação, ranking, tudo mais. Você pode fazer com que eles construam jogos em uma proposta gamificada. Não sei se vocês entenderam o ponto que eu quero pegar. Se construir o jogo em si não é gamificar a aula, tá? Construir o jogo em si não é, mas você pode criar mecanismos ali, se utilizados corretamente. Pode criar mecanismos para que essa construção seja gamificada e depois o jogo, eles jogarem os joguinhos sobre ciência, sei lá, sobre seja o que for, também gere pontuação e seja num contexto gamificado. Pô, isso aí é luxo. Pelo amor de Deus, luxo, luxo, luxo. Então a gente pode utilizar realidade aumentada, né? O exemplo do meu colega. E podemos trazer esses alunos para dentro de uma imersão de realidade virtual. Tá? Tudo isso pode ser usar, são ferramentas que, se utilizado corretamente, você vai gamificar a tua aula e vai tornar a aula muito mais engajada e prazerosa. Tá? Estamos finalizando já, gente. Então, em síntese, tá? Em síntese, gamificação não é igual ao jogo, tá? Não é jogar. Gamificação utiliza elementos de jogos sem ser um jogo em si. Então, a gente vai usar aqueles elementos: pontuação, score, publicização, algum ganho ali, uma recompensa, né? Mas não é a mesma coisa que jogo, tá bom? Ela potencializa em muito a motivação, se bem utilizada, ela vai aumentar muito o interesse dos alunos pela tua aula e vai criar aquele lance que eu falei de identificação com, poxa, esse professor aqui, ele enxerga a gente. Ele enxerga, isso faz muita diferença, né? Porque a gente sai da mesmice. Tem que ter um planejamento intencional. Se você pegar e jogar os jogos lá e tal, sem fazer o planejamento, devido ao planejamento pedagógico, você pode ter um rebote negativo. Você pode ter dois alunos brigando na tua sala, por exemplo, ao invés de ser uma coisa divertida para os alunos, vai criar uma coisa ruim para a escola, inclusive, né? Você pode integrar com a cultura maker, eles fazerem, construírem, trabalharem, né? Eles fazer com as próprias mãos. E gente, um recado que eu quero deixar aqui. É muito importante a gente ter pesquisas para qualquer campo, tá? Óbvio que eu vou puxar sardinha para minha disciplina. Para gamificação também é importante ter pesquisas, tá? Mas é importante a gente pesquisar para qualquer campo, sabe? Eu entendo que assim, o conhecimento que a gente tem sobre educação, sobre o cérebro humano, sobre tudo, né? Ele precisa ser expandido aos pouquinhos. O curioso é que assim, quanto mais a gente conhece, né, das coisas do mundo e a gente conhece via pesquisa, a gente vai arranhar um pouquinho essa casca aqui. Ó. Cada trabalho de vocês,
no final do curso, né, do artigo que vocês construírem, vocês vão fazer isso, ó, vocês vão expandir um pouquinho essa, quase nada, quase nada, tá? Mas vai expandir um pouquinho o limite do nosso conhecimento, do estilo. Caraca, é possível aplicar isso no ensino fundamental, olha que massa. Olha, dá para você fazer jogos utilizando impressora 3D. Olha, dá para você, né? Então é importante a gente ter essas pesquisas para a gente melhorar, pensar na melhoria a nível nacional mesmo, sabe? Nível de Brasil. Tá bom, pessoal? É isso. Acho que é isso. É isso aí, galera. É isso aí. E agora, nesses, deixa eu ver, 15 minutinhos restantes, eu vou abrir para perguntas. Às vezes vocês têm uma pergunta, querem fazer algum comentário, né? Porque eu estou falando sozinho aqui. Vocês podem. Deixa eu voltar para cá. Tirar aqui a apresentação. Pronto. O Wadeson. Pode ir, meu amigo. Fala aí para nós. O que você tem a dizer? Ei, professor, rapaz, isso para mim é inovador, né? Que quando eu li Uhum. lá sobre a gamificação, eu identificava outra coisa como identificação. Nunca imaginei que era o mundo game dentro da educação. Mas Uhum. você explicando assim, eu estava aqui, até comentei no chat, deve-se analisar bem, igual o senhor falou, né? A turma que se vai se trabalhar isso, né? Porque como está Exatamente. hoje, porque como está hoje um mundo tecnológico muito avançado, tem estudantes que estão 1000 anos-luz a tecnologia do que os professores, então dependendo do que fizer dentro da sala de aula, o estudante pode retroceder e fazer outras coisas e acabar prejudicando a turma. Uhum. O que eu vi aí que pode ser trabalhar junto, juntamente a equipe pedagógica da escola, né? Como tem a equipe pedagógica, rapaz, eu quero, tem um estudante que está com tal dificuldade no X questão. O que nós podemos fazer? Aí já entrou na minha cabeça sobre a gamificação, né? Vamos aplicar a gamificação na turma, para chamar esses estudantes para dentro da turma, para fazer todo mundo evoluir junto. Isso eu achei bastante interessante, né? Pensar no todo para ter o resultado no 100%. Exatamente, Wilson. Assim, eu entendo que o desafio é grande. É grande. E se e assim, não é a gamificação não tem como você aplicar 100% do tempo. É aquilo que eu falei, se você conseguir 2 vezes no ano fazer uma aulinha gamificada no início do, pode ser no início, na metade do primeiro semestre, no segundo semestre ou em cada um dos trimestres, já vai ser assim um ganho absurdo, pelo menos de moral que você vai ter com seus alunos, né? E dependendo do tipo de gamificação que você faz, porque assim, existem vários níveis, né? Você pode gamificar uma coisa em um espaço pequeno, somente com aqueles alunos ali, ou você pode criar uma coisa maior, né? Se for somente assim, a aplicação de um Kahoot na sua sala de aula, você não precisa envolver todo mundo, né? Não precisa envolver o corpo pedagógico, precisa, porque às vezes o planejamento bem feito, você é mais o pedagogo, já está de bom tamanho, né? Agora, dependendo do nível de gamificação, igual eu falei sobre uma possibilidade de você gamificar e fazer uma espécie de feira de ciências, né? Aí envolve todo mundo, envolve inclusive os professores de biologia, de matemática, de química, de física, de até mesmo de artes, né? Que vai precisar também ali entrar na jogada para poder fazer toda a parte visual do evento. Então aí envolve um corpo muito maior, tá? Mas assim, o que eu quero deixar bem claro para vocês é que o céu é o limite. O céu é o limite. Vocês não precisam ir muito a fundo, não, tá? Não precisa inventar roda. Você pode usar o que já tem aí e que já está comprovado que funciona, tá? Mas o céu é o limite, cara. Quando envolve gamificação, o céu é o limite. Mais alguém tinha levantado a mão que eu acabei baixando, acho que todas as mãos, eu não cheguei a ver. Deixa eu ler aqui o chat. Boa noite, pessoal. Estou dentro do ônibus, tá? Boa noite, Ludmila. O Eli Mike pergunta, Ricardo, depois eu. Não, pergunta não, é uma afirmação. Depois eu gostaria de te mandar meu ensaio de pré-projeto que fiz na disciplina de metodologia de pesquisa. Perfeito, meu amigo. Pode mandar sim. Pode mandar. Manda via plataforma. Você pode abrir lá tem os fóruns, né?
No fórum mesmo você manda para mim, ou eu te passo o WhatsApp, você manda para mim, alguma coisa assim, tá? A gente dá um jeitinho de chegar até mim. Se você mandar lá, pode falar, Mike, você tá aí, tá no áudio? Pode falar. Você tá no grupo do WhatsApp, do colegiado, eu vou mandar direto para você. Tá bom, Beleza. perfeito, perfeito. Aí tem é a Maeton? Como é que é a pronúncia? A Maeton? Tá correto. Isso aí. Ó, Pavlov usou gamificação antes de seu tempo. Da parte de astronomia, participamos apenas da OBA e dos foguetes. Então, cara, essa mais é magnífico, cara. Dá uma pesquisada aí depois. Pra você dar uma olhada. Quer que eu pesquise agora, gente? Falta 10 Pô, minutinhos. Oi, pesquisar agora? Não, eu pesquiso depois. Tá de Tá boa. massa. Valeu, valeu, valeu. Mike levantou a mão. Ó, deixa eu só ler aqui o que. Você quer falar, Mike? Que aí a gente já. Posso. Pode falar, Eu, pode falar. só uma experiência mesmo, o primeiro contato que eu tive assim com gamificação, não necessariamente precisa de jogos, né? Apenas aquele estímulo que faz o aluno entrar naquele espírito de estar jogando. A professora de psicologia da educação, ela passou uma atividade, início da aula assim, e tinha um monte de post-it. Eu não lembro como é que foi, que tem tempo. Aí a gente tinha que pegar a pergunta, responder, colocar no post-it e pregar no quadro. Tinha umas duas coisas diferentes. E pregar no quadro. Todo mundo tinha que pregar no quadro. Gente, eu só sei que a gente estava num speed de quem colava mais post-it, até que a disciplina acabou. Depois que a disciplina acabou, ela começou a falar de gamificação. Quando ela começou a falar o que é gamificação, eu já raciocinei logo com o que ela fez. Só com os post-it a gente entrou naquele clima lá de um querer de disputa, de querer ganhar, só com post-it no quadro. Tá vendo? É legal, cara. O bom é isso, que leva um engajamento maior. Só tem que tomar cuidado pro foco não ser o jogo, entende? Porque se a gente também não fizer o planejamento de forma adequada, você bota tanto foco no jogo que os alunos acabam não aprendendo nada. Tipo, fica divertido, a sua aula vai ser lembrada pro resto da vida. Mas aí a gente acaba fugindo um pouco do propósito final. Tem que ter uma intencionalidade, tá? E tem que ter foco ali no objeto de estudo. Aí o Amai Tom pode falar. Tem uma coisa que o pessoal está falando sobre a gamificação, que o pessoal está esquecendo que a pessoa que está no processo da gamificação não pode perceber que está jogando o jogo. Tem que ser uma coisa mais intuitiva. Por exemplo, os cartões de crédito. Compre aqui, compre, gaste seu dinheiro e ganhe milhas. A pessoa não necessariamente ela vai estar jogando ou vivenciando o jogo. Ela tem que estar imersa sem perceber que tá ali porque tá numa corrida e tem que ganhar e tem que estar no páreo. Não é uma coisa jogue, é uma coisa tipo pegar esses elementos, fazer ele querer, instigar, mas ainda assim eu acho que ainda tem que ficar escondido que ele não está jogando. Perfeito. Enfim, depende do seu propósito. Por que o cartão de crédito não pode dar essa impressão, né? Porque muitas vezes quem está sendo perdendo com a situação toda é você. Eles não podem deixar isso claro, entende? O TikTok faz muito isso. O TikTok é gamificação pura. Se você assiste mais vídeos, você ganha pontuação, você ganha cash, For né? the O rose. Thanks for the TikTok, né? rose. Thanks for the Se rose. você... Exato, tem Obrigado pela rosa. Aham, isso aí. Então, assim, todas essas questões, você pensa assim, não, pô, olha que bom, eu tô ganhando. Na verdade, você tá perdendo tua vida, tá perdendo seu tempo, tá perdendo seu dinheiro, tá perdendo noite de sono, tá perdendo um monte de coisa. Mas eles fazem você te dar a impressão de que você tá ganhando, né? Na educação, você não precisa necessariamente fazer dessa forma, tá? Não precisa. Não é um problema eles saberem que estão participando de um jogo. Não é. A questão é, você não dá um foco muito grande no jogo. Porque assim, para o aluno, ele vai estar se divertindo, ele vai estar participando de um jogo, né? Mas você como educador, como professor, pedagogo, seja lá qual for a sua função ali dentro, você precisa criar uma intencionalidade de modo que o objeto de estudo é o foco da coisa.
O aluno não vai perceber isso, mas o teu foco tem que ser esse, entende? Senão você desvirtua a coisa. Senão fica assim, jogar por jogar, ganhar por ganhar, né? E a aprendizagem fica em segundo plano. Quando, na verdade, a gente tem que inverter essa chavinha. A chave tem que ser aprendizagem em primeiro lugar e o jogo vai ser o modo como eu vou fazer, criar esse engajamento, tá? O Edson levantou a mão, pode falar. Então, professor, então basicamente, vamos supor, eu sou um professor novato, eu entrei numa turma que eu nunca tinha entrado. Vamos supor, eu nunca tinha trabalhado no sétimo ano, peguei esse ano no sétimo ano. Eu poderia usar a gamificação para fazer um breve diagnóstico da turma? Tipo assim, ver onde que eles pararam, ver onde que eles conseguem chegar, para que eu possa trabalhar nesse trimestre. Aí no segundo trimestre eu fazer uma gamificação um pouquinho avançada, pegando o conhecimento que eu apliquei, que eles já têm. E no terceiro trimestre eu, tipo assim, piorar o grau, para que eles consigam identificar como eles evoluíram durante o ano. Pode. Então, assim, tudo depende da sua intencionalidade, tá? Você pode criar um jogo, sim, para fazer uma avaliação diagnóstica deles. Por que não? Você, quando utiliza, por exemplo, o Kahoot, no final do jogo, você pode pegar o percentual de erros, né? De erros, acertos de cada questão. E aí você identifica, poxa, essa turma aqui, ó, nessa questão aqui, 75% da turma errou. É um sinal de que eles têm uma fragilidade na formação deles naquele aspecto. Vamos supor, você deu o exemplo de entrar numa turma de sétimo ano, certo? Aí você olha a matriz curricular do sexto. O que eles precisam saber? Precisam saber funções de primeiro grau. Eu não sei, gente, eu tô dando aqui, colocando valor. Funções de primeiro grau, precisa saber fazer gráfico, né? Um gráfico linear, mais áreas, né? Mais isso, aquilo, outro. Beleza, você faz um Kahootzinho com questões relativas ao ano anterior e bota para a galera jogar. Você não precisa aplicar uma prova necessariamente para poder medir esse grau de conhecimento. Bota para a galera jogar. E a partir dali você sabe, poxa, eles não sabem nada desse assunto aqui, ó. Então, ó, já fiz o levantamento, é nesse aspecto que a gente vai trabalhar. E ao final dessa sua intervenção, você aplica novamente. Faz algumas modificações, pequenas modificações, para as questões não ficarem idênticas, né? E aplica novamente. E aí você vê a evolução. Opa, a partir de agora, ó, aqui 75% errou, agora só 15% errou. Né? Aí você mede o grau de avanço de cada um. Dá um artigo. Olha que maravilha. Isso, fazer essa intervenção já dá um artigo. Tá vendo? Não é tão complicado, sabe? Então vamos lá, vamos. Agora eu só vou ler as perguntas aqui e ver se dá para responder, galera, aqui no chat, tá? O Eli Mike colocou: tem uma escola em Campo. Não, escola do Campo em Cariacica, onde os alunos fizeram isso na escola. A gente tinha que andar pelo campo. Ah, em relação aos planetas, né? Massa, massa. E a distância é gigantesca. Se você botar na escala planetária desse tamanhozinho assim, ó, até ir para o último planeta, a gente não conseguiu chegar em Netuno. Não conseguimos chegar em Netuno por quê? E olha que o campus aqui é grande, tá? Porque ultrapassaria lá para o Pasto, né? É bem A legal fazer escola esse tipo lá, de coisa. a escola é a escola do campo, né? Bem grande. A gente tinha que andar nas trilhas lá e até chegar nos planetas. Tá vendo? Legal. Recompensas podem virar dependência na atividade também. Exato, é aquilo que a gente colocou, né? Pode ser, por isso que você precisa fazer a intervenção e ver o que rola. É isso. Por quê? Pode ser que os alunos só queiram fazer depois com isso. É um risco, inclusive eu coloquei lá, né? Que um dos tópicos lá do slide era justamente isso, né? De que a recompensa acabar sendo uma dependência lá, não foi exatamente o que eu coloquei lá, mas é por aí mesmo, tá? Professor, Pode falar. poderia ter também penalidades caso o aluno querer roubar, volte a estaca zero ou perca Claro, tantos pontos? Isso pode sim, porque impede de assim, roubar. a gente a gente não ensina apenas, né? A gente trabalha também questões morais, né? A gente tem que entender que é bom para o aluno saber que se ele fizer besteira na vida, não somente na sala de aula, mas na vida, se ele fizer uma coisa errada, ele vai ser punido, entende?
Então não é nada errado, desde que esteja previsto nas regras. Então, por isso que é bom estabelecer muito bem as regras e seguir o jogo, né? Conforme as regras ali, tá bom? Já fiz muitos jogos, a Ludmilla falou, né? Já fiz muitos jogos, mas hoje em dia é tão difícil, muita cobrança de foco no conteúdo. É triste isso. É aquilo, bate naquilo que eu falei, tá, Ludmilla? Que assim, a gente precisa brigar para um currículo menos corrido, sabe? Já que eles estão encurtando nossas aulas cada vez mais, antes eram 3 aulas, agora são 2 aulas de física e assim vai. A gente precisa brigar por um currículo que seja mais fluido, sabe? Que a gente consiga trabalhar bem feito aquilo que de fato precisa trabalhar, mas bem feito, sabe? Sem correria. E, infelizmente, na rede estadual hoje, eles estão perdendo a mão, porque eles estão exigindo planejamento semanal, quinzenal, mensal, sabe? E aí tira o foco naquilo que é importante, que é você fazer um bom trabalho em sala de aula. Aí fica um foco em preencher folha, né? Infelizmente temos essa linha de pensamento da rede estadual que eu não concordo nem a pau. A Maiton falou, eu levo vez ou a outra o show de milhão. Ah, você leva uma vez ou outra o show de milhão. Então, a Maiton, levar, levar jogo não é gamificar a aula, tá? Eu coloquei isso aí como destaque. Jogar não é mesmo que gamificar. Então é só tomar esse cuidado, porque aí você não está gamificando, né? Eu acho que eu entendo que no processo assim, não tem problema você levar um jogo para sala de aula, não tem problema. Eu já fiz isso já, tá? Não tem problema. Mas isso não é gamificar. Então só tomar esse cuidado quando a gente tiver, quando vocês estiverem fazendo os projetos de vocês lá no final do mês, tá? Não No sei, nosso eu último encontro. comentei do Show do Milhão, porque o Show do Milhão em si, a proposta do programa, ela é gamificada, né? Você tem Uhum, os níveis, você tem o prêmio, acertou ganha mais. É porque eu levo o Show do Milhão porque é como se fosse. Já tá ali pronto o joguinho, pronto, vamos levar o joguinho. Na questão de conhecimentos gerais dos meninos, como é que eles estão. Aí eles vão vendo que eles não acertando nem R$ 1.000, nem R$ 2.000. Aí eu falo para eles, gente, ó, um livro na biblioteca. Só precisa pegar um livro na biblioteca, que aí tu vai aumentar teu vocabulário, tu vai aumentar teu uhum. conhecimento, e a gente vai conseguir ganhar R$ 1.000.000. E aí a gente vai tentando instigá-los outras coisas, levando o jogo. Eu entendi que o jogo em si não é gamificar. Uhum. Perfeito, meu amigo, perfeito. Vamos finalizar então o encontro só respondendo agora o Tiago, tá? É a última participação para a gente não extrapolar, tá? Que já deu 8h32, para a gente não extrapolar, tá bom, gente? Então diga lá, Tiago. E aí, professor, boa noite. Boa Só noite. pegando a fala do Americano, quando eu trabalhava no projeto social, até um mês atrás, a gente tinha os encontros com os responsáveis, né? E a gente tinha o papo de homem e o ser mulher. E aí a gente adotou a estratégia do show do milhão, só que a gente desenvolveu os recursos, né? Então, as plaquinhas, desenvolvemos também a questão das alternativas, né, das figurinhas lá de pular, de passar perguntas, chamar os universitários, e a gente trabalhou o conteúdo da saúde, né, com os responsáveis. Então, a gente focou na saúde do homem, né, com o grupo masculino, e com o grupo feminino na saúde da mulher. Então, assim, às vezes a gente pega, conhece o jogo pronto, né, e replica ele em sala. Mas a gente também pode pegar a metodologia que está empregada nele e transformar para dentro da sala de aula também. Não necessariamente usar aquele material, né, pronto, mas desenvolver um relacionado com a atividade que você está desenvolvendo com os alunos. Perfeito, Thiago. Não, é um exemplo bom que a gente pode pegar aquilo que já pode trazer um resultado positivo e ainda melhorar, né? Inclusive eu cheguei a falar, né, sobre você gamificar a construção do jogo. Você gamificou a utilização do jogo. Perfeito, perfeito. É uma boa proposta, tá? Galera, então é isso. É isso. Espero que vocês tenham aprendido. Espero que dessa experiência nossa aqui, desse nosso encontro,
a gente tenha bons resultados. E já de antemão, já peço para vocês pensarem no que vocês podem desenvolver até o final do mês, tá bom? De projeto. Já fiquem sabendo que os projetos poderão ser apresentados em duplas ou individualmente. De preferência, vamos fazer as duplinhas, né? De preferência. Mas eu sei que tem gente que às vezes mora longe, se bem que distância geográfica hoje em dia não quer dizer nada, né? Mas tem gente que mora longe ou tem uma rotina muito corrida, prefere fazer sozinho. Eu entendo isso, tá? Mas já vão pensando aí o que vocês podem fazer no seu trabalho. Eu sei que nem todo mundo aqui é professor de sala de aula, mas o que você pode fazer no seu trabalho para trazer essa proposta de gamificação de algum processo, de alguma coisa aí no seu ambiente de trabalho, tá? Só lembrando que eu vou tirar agora um print aqui de todo mundo, ó, salvar nomes dos participantes. Estou salvando todo mundo que está aqui, hein? Pós-graduação, é isso aqui mesmo. Ô, Arquivo professor, texto. a gente poderia fazer em trio, porque dependendo se uma pessoa não puder ir no dia, pelo menos salvar a dupla, né? Aí dá para salvar o grupo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar duplas e individual. E aí no fórum, quando a gente chegar lá na vez de fato, isso vai ser só na terceira semana, na montagem dos grupos, que eu vou pedir para vocês montarem os grupos ali no fórum, se ficar alguém perdido e falar assim, professor, eu estou sozinho e tal, a gente bota mais um. Pode ser assim? Mas vamos deixar assim, como coringa. Só o coringa. Se sobrar alguém, esse alguém a gente pode colocar numa duplinha. Tá? Por quê? Por que eu estou pensando dessa maneira? Porque pode ser que vocês gostem tanto da ideia do projeto que vocês vão desenvolver, que vocês usem isso para a produção do artigo científico. E o artigo vai ser, se eu não me engano, pode ser feito em duplas. Entende? Então, se tiver um trio e vocês gostaram muito da ideia, o que vai acontecer? Poxa, podemos fazer o TCC aqui, né? Vamos fazer o artigo, vamos escrever o artigo? Não vai poder. Alguém vai ter que ficar de fora, entende? Então, eu já estou pensando com a intencionalidade lá do final. Por isso que eu não quero que seja trios, certo? Mas vamos combinar assim, se vocês toparem, a gente monta as duplas. Eu sou sobre sozinho aqui. Aí a gente abre uma exceção só. No máximo uma exceção. Certo, pessoal? Entendido, professor. Só foi uma dúvida mesmo. Perfeito. Galera, foi uma honra estar com vocês. E é isso. Tenha boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, galera. Até sábado.